tudo bem? Bem-vindo à nossa aula 4 sobre os pilares do Design Thinking. Bom, o nome pilar já nos faz entender que é algo que dá base. Então, esses 3 pilares dão base à conceituação, o que a gente entende o que é o Design Thinking. E quais são esses 3 pilares? Empatia, colaboração e experimentação. Vamos entender cada um deles. A empatia é o principal pilar do Design Thinking, eu diria pelo menos. E ela está muito ligada àquela primeira etapa que a gente falou lá da imersão, de entender o problema. Porque se você não tem essa empatia muito bem desenvolvida, fica mais difícil você se colocar no lugar do outro e entender a dor que o outro sente. E eu vou te dar um exemplo simples, que rodou não faz muito tempo aqui no Instagram. Aliás, lá no Instagram. Lembra que vocês devem ter visto de uma cena que era uma bandeja de mercado com bananas fatiadas, quando a gente vende na bandeja assim no mercado? Você deve ter visto essa cena. Eu lembro que muita gente criticou, falando que era o cúmulo da preguiça, ou simplesmente torceu o nariz, como eu mesma fiz, pensando, nossa, banana fatiada, a que ponto chegamos? Até que um dia eu vi um comentário de uma pessoa dizendo que aquilo ali foi a melhor solução que ela poderia ter. E ela tinha os braços amputados. O que isso significa? Que eu não entendi a dor dela. Eu sequer pensei nessa possibilidade quando eu critiquei o fato de vender a banana já descascada e fatiada. É claro que estou dando um exemplo geral, mas a empatia está ligada a isso, a você se colocar no lugar do outro e entender esses pequenos detalhes. Porque as questões mais amplamente divulgadas, como dificuldades de um cadeirante entrar no ônibus, as dificuldades das ruas esburacadas, isso é mais fácil porque está no nosso dia a dia. Agora, as pequenezas, os detalhes da rotina é que aonde pega você de fato está envolvido nessa empatia. Vou te dar um outro exemplo. Se você é mãe ou pai, você já passou por isso. Aqueles primeiros meses onde a criança precisa tomar lá o tal do ferro. Aquele remédio que, para quem não conhece, é um medicamento que todo recém-nascido tem que tomar nos primeiros meses, diariamente, e ele é na cor preta. E ele mancha o tecido. Então você imagina, todo dia você tem que ministrar aquele medicamento para a criança, ela passa a mão em todos os lugares possíveis, o remédio sempre cai na roupa, sempre cai na cama, sempre cai em algum lugar e mancha. Para quem não está envolvido naquele ali, a solução vai ser simples. Lava. Joga fora a fralda que sujou. Ou então, as invenções que a gente teve aí, as colherinhas, seringa, um babador que você pode lavar, que não vai manchar. Até que há pouco tempo eu fiquei sabendo que agora eles têm um ferro não mais na cor preta, mas na cor branca, porque aí não mancha mais. O que me faz pensar? Essa pessoa que chegou na ideia de eu vou mudar a cor do medicamento, ela passou por essa dor também. Ela entendeu que era muito mais fácil ir na origem do problema do que ir no resultado. Porque todas as ideias até então, colheres, seringas, babador, eles estavam pensando só no resultado, naquele processo. Assim, eu tenho que evitar a sujeira? Então usa isso, usa aquilo. Eles não estavam, de fato, solucionando o problema que era a mancha que acontecia. Então, quando eu mudo para o branco, eu soluciono o problema. Então, isso é pensar no problema, é você entender como ele funciona e você agir nele e não no resultado. É onde você traz uma solução diferente e que normalmente é a solução que resolve, não precisa de mais nenhuma depois para pensar em cima disso. Então, quando a gente fala em empatia, é você estar disposto a fazer isso, é você entender. Mas tem uma questão. A empatia não é fácil. Muita gente confunde empatia com a simpatia, que é você ter compaixão do outro. É você ficar com dó do outro, ter pena do que está acontecendo. Isso não é empatia, não te faz entender a dor
e não te leva a lugar nenhum. Não te faz resolver nem pensar em uma solução para o problema. Simpatia e empatia são coisas totalmente diferentes. E aí, como é que você faz para poder desenvolver a empatia? Você utiliza alguns métodos, você utiliza algumas técnicas. A empatia nada mais é do que uma competência. Então, ela pode ser desenvolvida em qualquer fase da vida e por qualquer pessoa. E isso você pode fazer a partir de agora. É só você estudar mais sobre esse assunto. O segundo pilar que a gente tem é a colaboração. E ele, é claro, como a empatia, faz total sentido quando a gente fala de design thinking, já que eu falei para vocês que o design thinking é um processo colaborativo. Então, a colaboração está dentro dessa filosofia. Mas de forma prática também, né? Como é que a gente pensa nisso? Como é que está dentro dessa filosofia a colaboração? Lembra que eu falei lá na fase da ideação que você não deve descartar nenhuma ideia? Então, a colaboração prática, ela acontece ali. Se o João dá uma ideia, a Maria dá outra ideia, o Fernando dá outra ideia, você pode simplesmente juntar um pedacinho de cada ideia e criar uma ideia nova. Então, na prática, essa é uma forma da colaboração acontecer. É você juntar ideias de pessoas diferentes e fazer uma nova. Um outro exemplo prático de como isso acontece é você não se apegar à sua ideia. Então, aquela pessoa que propôs alguma solução e, de repente, aquela solução foi testada, não funcionou, e aí alguém em cima daquilo ali criou algo totalmente diferente e aquela pessoa se sente ressentida. Fala assim, mas eu é que tinha dado a ideia no início e nem falam mais comigo. Isso não é colaboração. Vocês precisam pensar que quando a gente trabalha em grupo, de forma colaborativa, o objetivo deve ser centrado na solução do problema. E quando eu falo em solucionar o problema, eu estou falando em ser centrada no ser humano que está envolvido naquele problema. Então, não é em você. Então, não depende de você, não tem a ver com você. Então, trabalhar de forma colaborativa é você tirar o seu eu desse processo e trabalhar pensando centrado nesse ser humano que está envolvido. Terceiro pilar, experimentação. A experimentação, eu diria que é a validação de tudo isso. Porque se você desenvolveu a empatia, conseguiu identificar o problema, passou por essa fase da colaboração, então o resultado final, ele normalmente vai estar bem alinhado. Então, quando você faz a experimentação, é o momento que você está validando tudo isso que aconteceu. Você está testando se aquilo ali funciona, quais as formas que que tem que mudar, se tem alguma coisa para mexer. Então, esses três elementos é o que forma a sustentação, nem a base, é a sustentação dessa filosofia do design thinking. Ok. Para que serve tudo isso? Serve para que, se você não for incluir toda a estrutura do design thinking dentro do seu processo, ou não for aplicar o design sprint, você simplesmente tenha essa filosofia em mente. De que quando acontecer algum problema dentro do local do seu trabalho, que você não vai simplesmente pensar na solução para poder resolver, que você não vai ter esse movimento de ser só um cara que soluciona, só que resolve o problema. Você vai pensar, não, pera lá. Eu lembro que eu preciso ter 3 coisas em mente: empatia, colaboração e experimentação. Então, primeiro, chama todo mundo que está envolvido com o problema. Vamos sentar aqui e vamos conversar para entender. Entendemos o problema? Tá. Que ideia você tem? Qual a ideia que você tem? Qual a ideia que você tem? E aí vocês começam a testar qual vai funcionar. Se você simplesmente tiver essa base, essa noção na hora de tratar questões corriqueiras do dia a dia, você vai perceber que a forma de tratar e a forma de solucionar já vai ser muito diferente de quando você simplesmente traz a solução para cima do problema ou daquela dificuldade ou dor apresentada. Bom, isso nos leva a um pensamento muito importante que a gente precisa entender, que eu acho que é
fundamental quando a gente fala de metodologias de inovação, que é o pensamento convergente e o pensamento divergente. Inclusive, teve um bate-papo que eu fiz, que está lá no YouTube, onde eu explico isso, né? Que eu falo que inovação é método, e eu explico essa questão do pensamento convergente e divergente. Convergente. Lembra lá quando a gente falou daquele exemplo do curso, né? Que as pessoas passam a tela? Perguntei, você já tem uma solução na cabeça, né? Então, isso aí é o pensamento convergente. E foi por isso que eu disse que ele é normal de todo ser humano. Todo mundo passa por isso. De quando acontece qualquer coisa, já tem aquele, não, pode deixar que eu resolvo, pode deixar que eu resolvo. É isso. A gente tem essa tendência de querer resolver o problema. Você não consegue ficar incomodado com aquilo. Não é normal pra gente se sentir incomodado. Então, o quão mais rápido você conseguir voltar para aquele estado de conforto, para aquela zona de conforto que você estava, melhor para você. Então, você já tenta logo solucionar aquele problema. Só que tem uma questão nisso. Quando você parte direto para a solução do problema, você deixa de explorar as possibilidades que você tem para solucionar. E aí volta lá naquele exemplo do remédio lá do ferro. Todas as pessoas que pensaram na ideia da colherzinha, do babador que não suja, elas perderam a possibilidade de ampliar o leque. Falaram assim, ok, vamos sair aqui desse ferramental, vamos tentar ir na origem. Elas perderam essa possibilidade. Mas calma, eu não estou dizendo que o pensamento convergente é ruim. Ele tem uma função muito importante. Quando eu falei das etapas do Design Thinking, vocês lembram que eu usei uma palavra? Afunilar as ideias? Saiu da ideação, agora você vai afunilar as ideias para prototipar? Esse afunilar é o pensamento convergente. Só que para ele acontecer, para você afunilar, tem uma etapa anterior, que é o pensamento divergente. E qual é a função desse pensamento divergente? É você abrir os seus horizontes. É você pensar nas coisas mais inimagináveis possíveis. E é isso que a fase da ideação faz. Ela te dá a oportunidade de usar esse pensamento divergente. É claro que eu sei que existem pessoas que são naturalmente mais direcionadas a ser dessa forma. Porque elas já fazem assim no dia a dia, elas já têm a tendência de pensar o diferente, de perguntar o porquê de tudo, e isso faz com que elas pensem em soluções que não são comuns, que elas deem ideia que todo mundo olha, mas de onde você tirou isso? É normal, mas isso não quer dizer que seja um dom, é simplesmente porque faz parte do comportamento dela agir assim nas pequenas coisas do dia a dia e acaba levando isso para a vida. Por isso que eu falo para vocês que criatividade, inovação é desenvolvimento, é comportamento. Se você faz isso no seu dia a dia, é muito mais fácil que o seu cérebro faça essa ponte para as outras questões. Então, quando a gente fala em pensamento divergente, eu estou falando o quê? Daquela primeira etapa lá da imersão, por exemplo. Na etapa da imersão, que você está buscando informação, que você está estudando o seu problema, você está fazendo o quê? Você está ampliando todas as possibilidades. Depois eu digo o quê? Que tem a definição que você precisa o quê? Você precisa agora compreender tudo aquilo, precisa entender e fechar uma ideia. Fechar uma ideia não, mas fechar um entendimento sobre um problema. Aí você começa a afunilar. É aí que você usa o pensamento convergente. É quando você começa a fazer, sabe, a parar as arestas, você dá uma afunilada. Aí a gente vem para a ideação. Você abre novamente todas as possibilidades. Quando você abre para aquele brainstorm de pensar em várias ideias, você abre novamente. Ok, pensei em todas as possibilidades, expectativas, oportunidades. Agora eu preciso afunilar para fazer o protótipo. Aí entra o pensamento convergente novamente. Então, é aqui que entra aquela imagem que você provavelmente já viu, que é aquele abertinho, fecha, abre, fecha, que é o duplo diamante. Que ele é
o fundamento desse pensamento, dessa questão do processo inovativo. É você usar o processo divergente para você ampliar as suas possibilidades, seus pensamentos, e depois usa o convergente para afunilar e conseguir aplicar aquilo que é mais viável e aplicável. Então, o pensamento convergente e divergente, ele faz sentido quando aplicado juntos, mas é preciso ter esse cuidado, porque como a gente usa comumente no dia a dia o convergente, que é esse de solucionar o problema, porque ele consegue te trazer para o conforto novamente, né? Porque a gente não gosta de estar incomodado, você precisa ter esse racional de entender, pera lá, essa primeira ideia não serve. Aliás, fica aí uma sugestão para vocês. Sempre que tiver um problema, a primeira ideia que surgir, esquece. Fala assim, não, essa aqui eu já sei que não serve, já esquece e continua pensando. Que isso aí já vai fazer com que você tenha esse modus operandi normalmente de agir. Então você fala assim, não, tá, calma, sem solução ainda, vamos pensar. E aí você vai dar continuidade ao processo e vai usar os dois pensamentos juntos até chegar a uma solução que seja satisfatória, ok? Vejo vocês na próxima aula. Tchau!